Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano. Eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei exatamente o que você está esperando. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que se dá, como é que funciona a relação trabalhista aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro algumas vezes aí conversando com amigos no Brasil e por ocasião da reforma trabalhista que foi proposta pelo governo, eles pediram para explicar um pouquinho como é que funciona, então com uns 2 ou 3 anos de atraso, aqui vai. Então antes de começarmos esse vídeo, eu quero deixar claro que eu não sou advogado, eu não sou especializado nessa área. O que eu vou falar é baseado apenas na minha experiência e em pesquisas que eu faço pela internet. E se você tem curiosidade, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link para o departamento de trabalho aqui nos Estados Unidos e você vai encontrar todas as informações lá. Se você usar o Google, ele vai traduzir todinho para você e você vai ficar sabendo de mais coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar rapidinho aqui, enquanto eu venho ver a minha caixinha de correio. Pelo menos não veio conta para pagar, né? Então assim, pessoal, aqui nos Estados Unidos, como vocês já imaginam, realmente é um pouco diferente, né? As relações de trabalho, trabalhistas, eu digo, do ponto de vista da legislação, funciona basicamente assim. Nós temos o Departamento de Trabalho, que é um órgão do governo federal e ele é responsável por criar a legislação na sua parte mais, digamos, um nível mais alto. Então, todos os outros estados, eles são responsáveis por legislações específicas. No entanto, eles não podem ir contra as determinações federais. Então, isso é uma coisa que pode ser conhecida aí no Brasil como a hierarquia das leis. Então, o governo federal ele dá apenas o carro-chefe das regulamentações e aí os estados eles vão criando detalhes em cima do que está posto lá pelo governo federal. Eles não podem, de maneira alguma, subtrair, né, retirar nenhum dos artigos, nenhuma das regulamentações. O que eles podem fazer é melhorar ou aperfeiçoar. Então, o primeiro item que eu vou falar com vocês nessa linha é com relação aos salários. Aqui, nós recebemos o nosso salário de duas maneiras. Uma delas é por hora trabalhada e a outra é um salário fechado, parecido com o que tem aí no Brasil. A grande diferença é que aqui você recebe semanalmente ou bissemanalmente, ou seja, semana sim, semana não. Geralmente na sexta-feira nós recebemos o pagamento. Se você trabalha por hora, por exemplo, no meu caso eu sou autônomo. Então um cliente ele me liga, ele agenda comigo, eu trabalho com limpeza. Ele agenda comigo, eu vou até a casa dele e faço a limpeza, depois eu reporto a quantidade de horas e ele me manda um cheque. Quando você trabalha numa empresa e você trabalha por hora, como horista, funciona assim, você provavelmente vai trabalhar 40 horas por semana ou 45, depende do trabalho, ou eventualmente até mais se você conseguir mais turnos de trabalho. Mas é dessa forma que você vai receber. Então você, para todos os efeitos, você pode pensar que você trabalha 40 horas por semana, por exemplo, né? E caso você precise fazer mais horas, entra também como hora extra e você vai receber 25% a mais no valor das horas extras que você fizer. Já quando você recebe por salário, geralmente são posições como diretores, gerentes, e aí você não necessariamente recebe por hora extra. Aqui nós temos, assim como no Brasil, nós temos o contra-cheque ou o olerite, como é que vocês queiram chamar. E ele serve para a mesma finalidade que é aí no Brasil. Ele vem com os descontos e ele é exatamente como no Brasil, né? Que vocês chamam aí de o cebolão, né? Que é aquele que você abre e chora. Então aqui é a mesma coisa, todos os descontos que você tiver, que forem incidir no seu pagamento, eles vêm descrito ali, é realmente muito parecido. Com relação aos benefícios, o primeiro deles nós podemos falar do que nós chamamos aqui de PTO, que é Pay Time Off, ou poderia traduzir para vocês como dias de folga pagos.
dentre esses PTOs, você pode considerar férias. Acontece que aqui a tratativa é um pouco diferente daí do Brasil. Aqui as férias elas são um benefício dado pela empresa. Então, o que eu quero dizer com isso é que você pode até trabalhar para alguém que eventualmente não dê férias para você. Não é uma obrigação do ponto de vista legal. Isso é um acordo que é feito ou de classe, através do sindicato, ou é feito com os trabalhadores. É uma maneira, na verdade, que a empresa tem de atrair funcionários. Então, ela oferece dias de folga pagos, férias, como uma forma de diferenciação, né, de salário indireto. O interessante é que aqui você não vai conseguir, por exemplo, 30 dias de folga, de férias, como é no Brasil, e também não existe a figura do abono pecuniário, que nada mais é do que aquela venda dos 10 dias, né, que você quando vai sair de férias, você vende 10 dias, pega 20 e acaba ficando com bastante dinheiro. Aqui não tem isso não. Outra coisa, eles também não vão permitir, vamos supor que você consiga um emprego que ele dê para você 3 semanas de férias ou que seja 4 semanas, né? Você provavelmente não vai tirar todas essas semanas uma seguida da outra. Provavelmente você vai ter que diluir isso ao longo do ano. Então aqui raramente você vai conseguir férias longas ao mesmo tempo. Outra coisa que é muito fácil, por exemplo, se você tem férias, vamos supor que você tenha lá 3 semanas de férias e você precisa de uma sexta-feira. Você combina com o seu chefe, ele põe você de folga na sexta-feira e deduz dos dias de férias que você vai ter. E você acaba recebendo por aquele dia. Então é super flexível, super tranquilo, sem muitos mistérios. Outro benefício que tem por aqui é o que nós chamamos de sick days. Sick days vem de dias que você está doente, né? Então todo mundo fica doente e aqui algumas empresas elas oferecem, também não são para todos os funcionários, mas para, assim, onde eu trabalhava todo mundo tinha, que era funcionário. Os terceirizados, obviamente, não. Mas os sick days é assim, se você fica doente, você avisa o seu supervisor, seu gerente, e você perde o dia, né? Mas você pode, por exemplo, se eles te dão 5 dias no ano, são 5 dias que você pode ligar dizendo que está doente e você ainda assim vai receber por aqueles dias. Você também não vai sofrer nenhum tipo de sanção, nem, sabe, não vai te dar problemas porque você faltou. Se você ficar doente mais do que as 5 vezes, supondo que seja isso que a empresa te dê, você vai até o médico e você pode pedir um atestado e o médico ele vai te pôr de licença e enfim, aí você também não perde. Mas esses 5 dias, a diferença é que você não precisa da dispensa médica, né? São 5 dias que você pode ficar doente, que a empresa ela vai dar para você sem que você precise da dispensa médica, necessariamente da documentação. Outro benefício também que as empresas dão, e aí sim varia de estado para estado com relação à obrigatoriedade, por exemplo, é o seguro-saúde, né? Aqui o seguro-saúde é como um seguro de carro, onde você tem que pagar a franquia se você precisar usar, por exemplo, mas as empresas elas cobrem a maior parte. Todo mundo sabe que a saúde aqui nos Estados Unidos é relativamente cara, né? E então você ter o benefício pago, a maior parte dele pago pela empresa, ajuda bastante. Mas também não são todas as empresas e, como eu disse, varia de estado para estado. Aqui no estado onde eu vivo atualmente, o Havaí, se você colocar 20 horas semanais, ou seja, meio período, numa empresa, eles são obrigados a oferecer a você o seguro-saúde. Menos que isso, eles não são obrigados. Outros estados, eu não vou citar nome para não incorrer numa besteira, mas outros estados você pode trabalhar 20 horas ou você pode trabalhar 40 horas por semana e eles não necessariamente são obrigados a dar isso para você. Então é uma forma também que as empresas têm de atrair os colaboradores. E tem outros benefícios, como é o caso do seguro de vida, por exemplo, e eu vou falar mais à frente agora do que nós chamamos aqui de 401, né, 401K. Então vamos lá, fazendo um comparativo mais direto dos benefícios que vocês têm aí no Brasil com os que nós temos aqui nos Estados Unidos, vamos falar primeiro do FGTS, por exemplo. O FGTS é muito parecido com esse que eu citei agora, o 401K. 401K, ou 401K,
Ele é um benefício que a empresa ela tira do seu salário e coloca na administração nas mãos de um fundo de pensões, por exemplo, para eles administrarem o dinheiro para você, e ele fica parecendo com o FGTS. No entanto, ele é uma coisa voluntária, né? Então você pode colocar quanto você quiser, acho que até 20% do seu salário, e a empresa ela vai empatar ali, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, se eu colocasse até 12%, eles colocariam mais 12% em cima. Então é como se eu tivesse um total de 24% sendo economizado ali, como uma poupança forçada no meu salário, que somente 12% sairiam da minha renda, propriamente dito. E depois, quando você se desliga da empresa, você pode fazer a opção de continuar com o produto, né? Ou você pode reaver o dinheiro. No caso de uma dispensa sem justa causa, que aqui a gente tem também, você não necessariamente vai receber uma multa, por exemplo, como acontece aí no Brasil, ou acontecia, eu não estou ao par da reforma trabalhista, como acontecia anteriormente, né? Então, antigamente, pelo menos, você era mandado embora e você recebia 40% do saldo do seu FGTS. O 401k, embora eu esteja comparando ele com o FGTS, ele não tem nada a ver e não tem essa multa. Então, é o seu dinheiro, uma poupança forçada, para um plano de capitalização futura, um plano de previdência privada, é isso. O 13º, nós não temos 13º aqui. No entanto, como eu disse, nós recebemos eventualmente semanalmente ou semana sim, semana não. Então, você recebe invariavelmente, semana sim, semana não, ao longo do ano. Então, aqui o salário ele não é necessariamente mensal. Então, logo, nós não temos essa visão do 13º. Seguro-desemprego, nós temos o seguro-desemprego. A diferença é que o seguro-desemprego aí no Brasil, vocês pagam para o governo e depois o governo, através do INSS, ele paga o trabalhador. Aqui nos Estados Unidos, quem é responsável por pagar o seguro-desemprego são as empresas. Então, quando a empresa dispensa o funcionário, ela tem que pagar por até 6 meses o seguro-desemprego. E se depois de 6 meses o trabalhador ainda não encontrou um trabalho, então o governo vai entrar com mais um pagamento complementar de mais 6 meses. Mas é interessante que você precisa renovar esse pagamento semanalmente. Então o governo vai te pagar semanal, mas você precisa acessar o site e você precisa declarar que você procurou emprego e você não encontrou. Se uma empresa entrar em contato com você e oferecer um trabalho para você e você recusar porque você está encostado no seguro-desemprego, você perde o benefício. Feriados aqui, como vocês sabem, nós temos bem poucos feriados comparados com o Brasil. E não é pelo fato de ser feriado que necessariamente você não vai trabalhar. A única coisa quando se fala de feriado é que de fato as repartições públicas elas não vão trabalhar e as crianças não vão para a escola. Se você trabalhar num restaurante, por exemplo, você vai trabalhar e se aquele dia é um dia no seu turno, você não vai necessariamente receber um adicional porque você trabalhou no feriado. Ainda com relação ao feriado, se eles caem num domingo, por exemplo, como o domingo ele é um dia de folga semanal, ele é gozado na segunda-feira. Então, se cai no sábado, o sábado é feriado. Se o feriado cai no domingo, ele é movido para segunda-feira para que as pessoas possam, de fato, aproveitar quando elas não trabalham, né? Bom, pessoal, então assim, basicamente é assim que funciona as relações de trabalho aqui. Elas são muito mais flexíveis que aí no Brasil, como vocês puderam ver. Aqui, quando você tem um problema, por exemplo, se você entrar num litígio, né, numa disputa judicial com a empresa que você trabalha, porque eles te mandaram embora sem justa causa, eles não tinham uma razão específica, que é o que nós chamamos de wrongful termination, você pode ser prejudicado simplesmente porque alguém não vai com a sua cara, alguma coisa nesse sentido, você precisar discutir judicialmente alguma coisa em relação ao trabalho, quem discute isso é a justiça, digamos, a justiça civil, né? E o que vale é o que está no contrato de trabalho. Então, geralmente eles não fazem contratos individuais, porque são políticas das empresas, mas o que vale é o que está no contrato de trabalho. Então, aqui, essa legislação que eu falei que vem do governo federal, ela é mais no sentido de que você não é explorado de maneira excessiva, de que a empresa ela vai te oferecer os equipamentos de proteção individual quando for necessário, que você vai receber adicional noturno, que você vai receber, quando você trabalhar hora extra, você vai receber um adicional de 25%, como eu falei.
Mas é basicamente isso. O restante é tudo acordado ali, digamos, por classe, né, através dos sindicatos, das uniões. Então, mas em geral, as coisas são muito mais flexíveis e muito mais fáceis. E quando acontece de você ser demitido, você recebe pelos dias e as horas que você trabalhou. Então, você, como eu disse, você tem acesso ao seguro-desemprego, mas você não recebe uma bolada de dinheiro como acontece aí no Brasil. Eu me recordo quando eu dirigia uma empresa multinacional no Brasil, nós tomamos a decisão de demitir uma pessoa que trabalhava lá há algum tempo e eu tive que vir, me custou uma viagem para os Estados Unidos para explicar para o presidente, né, e os diretores da empresa aqui na matriz, as razões pelas quais nós tínhamos que desembolsar por volta de R$ 30.000 na época por uma demissão, porque na cabeça deles isso era uma coisa absurda e eu tive que montar uma apresentação e acredita em mim, foi muito complicado porque o americano ele tem uma visão mais prática do negócio, então toda essa complexidade, o paternalismo da justiça trabalhista no Brasil, da qual eu já fui vítima, né, nessa mesma empresa, então isso é muito problemático e aqui não tem nada disso, aqui é mais pau e bola. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aí. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa um comentário aí, vou ter o prazer de responder. Também não esqueça de me seguir lá nas outras mídias sociais, como o Facebook e o Instagram. E nos vemos na próxima. Até mais!